O poder do silêncio começa quando você percebe que não existe mais espaço para novas distrações. Quando a última notificação já perdeu o sentido e o barulho ao seu redor se tornou apenas um eco distante daquilo que você acreditava que precisava. Desde o momento em que você abre os olhos pela manhã, a multidão de vozes disputa a sua atenção. No instante em que você desperta, seu primeiro gesto provavelmente é buscar o telefone, deslizar o dedo pela tela e mergulhar em um oceano de imagens e sons. As manchetes gritam, as mensagens pulam, a música explode nos fones. E você se pergunta, por que me sinto tão vazio se estou cercado por tanto? Essa é a pergunta que o poder do silêncio responde. Mas a resposta não é imediata. Ela vem com a coragem de parar. Você já percebeu o quanto tem medo de ficar em silêncio? Parece simples, parece trivial, mas experimente sentar-se em um cômodo vazio, sem música, sem distrações, apenas com você mesmo, e veja o que acontece. Em poucos minutos, a mente começa a pular de um pensamento para outro como um macaco inquieto. Ela busca sons, busca conversas, busca qualquer coisa que impeça que você ouça aquilo que está atrás do barulho, a sua voz. E se escutar essa voz causa desconforto, é porque ela está tentando falar com você há muito tempo, mas você a sufocou com uma playlist, com um feed infinito, com um trabalho ininterrupto, ou com pessoas que falam sem dizer nada. O poder do silêncio é o poder de desconstruir essa cadeia. É perceber que o valor de uma pausa não está em ser improdutiva, mas em ser produtiva de uma maneira que você havia esquecido. Ela produz consciência. E a consciência é a matéria-prima de tudo o que é verdadeiro. Sem consciência, você pode treinar o corpo, estudar, ganhar dinheiro, construir relações, mas tudo isso repousará sobre areia movediça. A atenção é a nossa moeda mais preciosa. Não é o tempo que nos falta, é a atenção que nos escapou. E a atenção é alimentada pelo silêncio. Há quem confunda silêncio com ausência. Mas o silêncio não é o vazio. Ele é a fonte. O universo nasceu do silêncio de um vácuo primordial. As grandes ideias surgiram na mente de pessoas que puderam, mesmo que por um instante, desligar-se do mundo exterior para mergulhar no seu mundo interior. Pense nos filósofos, nos cientistas, nos artistas. Pense nas grandes viradas da sua própria vida. Quase sempre elas ocorreram depois de um momento em que você parou e ouviu o que era real. O silêncio é o berço da intuição. Talvez você se pergunte, por que devo me preocupar com isso? O mundo valoriza produtividade, velocidade e presença constante. Redes sociais não param, e-mails não cessam, as notícias não dormem. Se você parar, sentirá que ficou para trás. Há um medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos porque isso significa encarar aquilo que você não quer ver. O silêncio é um espelho. E um espelho mostra tanto a beleza quanto as imperfeições. Ele revela o quanto você não conhece a si mesmo, quanto evita olhar para as partes que doem, quanto tem medo de admitir que o que você faz todos os dias não está alinhado com quem você realmente é. E é por isso que o silêncio é poderoso. Ele é confrontador. Não é confortável no início. O barulho distraía você dos seus medos. O silêncio os coloca em evidência. E nesse confronto, você começa a desmoronar as estruturas que nunca foram suas. Você percebe que a raiva que carrega é, na verdade, medo. Que a tristeza que se repete é, na verdade, saudade de algo que você nunca viveu. Que a pressa que o domina é, na verdade, uma fuga. O silêncio desmonta as máscaras. E esse é o seu poder. Revelar, para que você possa reconstruir de maneira verdadeira. A lógica do barulho é manipular. O barulho possui donos. Há marcas que pagam para gritar em sua direção. Há algoritmos que estudam seus hábitos para manter você rolando. Há pessoas que falam com você o tempo todo porque têm medo de escutar a si mesmas. O barulho alimenta aquilo que existe de superficial. Ao entrar em silêncio, você coloca tudo isso em pausa. Pela primeira vez em muito tempo, você escolhe o que quer ouvir, em vez de apenas absorver o que quer que seja jogado sobre você. E ao fazer essa escolha, você retorna o controle. Porque na ausência de sons externos,
Os sons internos encontram caminho. Imagine agora que você decide experimentar. Você acorda amanhã e, em vez de pegar o celular, você fecha os olhos e respira profundamente. Você sente a cama, sente o peso do corpo, sente o ar entrando e saindo. A princípio, é desconfortável. O cérebro, acostumado à avalanche de estímulos, se rebela. Ele diz: pegue o celular, leia algo, escute alguma coisa. Mas você decide ficar. E depois de 3 minutos de inquietação, algo começa a acontecer. Você escuta sua própria respiração, ouve o coração bater. Um pensamento surge, outro vai embora. E ao observar sem se apegar, você percebe que pode escolher quais pensamentos seguir. Esse é o primeiro passo do poder do silêncio. A observação. O silêncio não é a ausência de pensamentos, é a capacidade de observá-los sem ser arrastado. Se você acha que não é possível, pergunte a quem medita. Meditar não é expulsar o pensamento, mas vê-lo passar como se você estivesse à margem de um rio. E ao praticar, você descobre que muitos pensamentos que o assombram perdem força quando você não os alimenta. O silêncio os desnutre, e ao não alimentá-los, você se fortalece. O segundo passo é a inteireza. O barulho fragmenta. O silêncio integra. Quando você está constantemente distraído, cada peça da sua vida parece um compartimento separado. Trabalho é trabalho, família é família, diversão é diversão. Você muda de máscara, se ajusta a cada ambiente, tenta agradar a cada pessoa. Isso exige esforço. É exaustivo. O silêncio mostra que há um ponto comum a todas essas facetas. Você. E esse você não é o que os outros veem. É o que você sabe quando está sozinho. A inteireza surge quando você percebe que não precisa mais encenar, que pode ser o mesmo em todos os lugares, porque sua relação consigo está sólida. O terceiro passo é a criatividade. Um paradoxo. Ao retirar estímulos, você amplia a capacidade criativa. Veja como ideias geniais surgem no banho, em uma caminhada sem música, em um momento de tédio. O cérebro, livre de processar inputs, passa a conectar informações de maneira profunda. E é nessa quietude que nascem soluções inovadoras. Ao buscar o silêncio, você se torna mais produtivo de uma maneira genuína. Não pela quantidade, mas pela qualidade. O quarto passo é a conexão. Parece contraditório que o silêncio, associado à solidão, aproxime você das pessoas. Mas pense, quantas relações você tem baseadas em ruídos? Em conversas superficiais, em pequenas fofocas, em risos automáticos? O silêncio ensina a ouvir. E saber ouvir é a base da comunicação real. Quando você pratica o silêncio interior, passa a escutar melhor o que o outro diz, a captar nuances, a perceber emoções que não estão nas palavras. E ao fazer isso, você cria uma conexão que barulho algum consegue criar. O quinto passo é a presença. O barulho projeta você para o futuro ou para o passado. As notícias que você lê falam de crises que ainda virão. As fotos que você vê evocam momentos que já foram. Os comentários te fazem comparar. O silêncio, ao contrário, ancora você no agora. E o agora é o único lugar onde a vida acontece. Estar presente é a habilidade de prestar atenção total ao que se passa dentro de você e ao seu redor. É sentar para comer e saborear a comida sem olhar para a tela. É caminhar na rua e perceber o vento no rosto. É conversar com alguém e olhar nos olhos. O silêncio treina essa habilidade. O sexto passo é a energia. Quantos momentos de cansaço você justificou com falta de sono ou excesso de trabalho, quando na verdade o que drenou sua energia foi a hiperestimulação mental? Cada notificação consome um pouco do seu foco. Cada troca de contexto entre tarefas gera fadiga. O silêncio recupera. Ele é o sono da mente. A mente precisa dormir acordada, assim como precisa dormir à noite. O silêncio recarrega, porque ao reduzir inputs, reduz consumo. E ao reduzir consumo, aumenta a reserva. Você não fica apenas mais calmo, você fica mais vigoroso.
Mas como aplicar o poder do silêncio num mundo que exige barulho? Não é necessário se isolar em uma montanha ou virar monge. O silêncio é uma prática que pode ser encaixada nas lacunas da vida. Você pode estabelecer pequenos rituais. Um café da manhã sem telefone. 5 minutos de respiração consciente antes de dormir. Uma caminhada sem fones de ouvido. Um dia da semana em que você fique offline após certo horário. Cada prática é uma semente. E como toda semente, precisa ser regada com repetição. Não adianta fazer uma vez. É necessário dar ao silêncio a chance de se tornar um hábito. A resistência virá. Haverá dias em que tudo parecerá urgente demais para parar. Haverá pessoas que não entenderão seu silêncio e tomarão como indiferença. Haverá uma sensação inicial de perda, mas é importante lembrar: o que você está perdendo é ruído. E o que você está ganhando é clareza. E clareza, a longo prazo, gera resultados mais duradouros do que qualquer urgência. Para que o poder do silêncio se torne real, algumas atitudes podem facilitar. A primeira é ter um espaço. Um local, por menor que seja, onde você possa sentar-se sem interrupções. Pode ser um canto do quarto, uma cadeira na varanda, um banco de praça. Esse espaço, quando usado repetidamente, adquire uma energia que já convida ao silêncio. A segunda é estabelecer um horário. O cérebro se adapta. Quando você sempre medita às 7 da manhã, chega um momento em que, ao bater esse horário, a mente já sabe que deve se aquietar. A terceira é ter paciência. Há dias em que a prática flui e há dias em que a mente está dispersa. Em ambos, a prática é valiosa. O objetivo não é controlar os pensamentos, mas observar. Outra estratégia poderosa é usar o silêncio como preparação e conclusão. Antes de iniciar uma tarefa importante, faça uma pausa silenciosa. Isso alinha a mente com a intenção. Ao terminar, faça outra pausa. Isso evita que você leve resíduos de uma atividade para outra. Você percebe que cada tarefa tem um ciclo e que o silêncio é a fronteira que o separa. E então você descobre que o silêncio está em todos os lugares. Está nas pausas de uma música, no intervalo de uma frase, nos segundos antes de uma resposta, no espaço entre as batidas do coração. Quando você treina o ouvido interno, percebe que o mundo não é apenas barulho. Há um pano de fundo silencioso sobre o qual tudo acontece, e esse pano de fundo é onde você pode descansar. Pouco a pouco, o silêncio deixa de ser incômodo e se torna lar. As pessoas sentem isso em você. Elas percebem que sua fala tem peso porque nasce de um lugar calmo. Percebem que sua presença acalma ambientes. Percebem que seu olhar não está vagando, mas focado. E começam a procurar você não porque você tem respostas, mas porque você transmite uma paz que elas não têm. É importante lembrar que silêncio não é repressão. Há uma confusão perigosa. Silenciar emoções não é praticar o poder do silêncio. Reprimir a raiva, esconder a tristeza, engolir a palavra não dita não é silêncio, é explosão adiada. O silêncio verdadeiro acolhe as emoções. Ele observa a raiva sem agir impulsivamente. Ele chora com a tristeza sem afogá-la em distrações. Ele permite que a emoção exista e passe. A tranquilidade não é ausência de movimento. É movimento em equilíbrio. O silêncio também não é desculpa para se isolar do mundo. Ele é o contrário. Ele prepara você para se relacionar melhor. Quando você se fortalece internamente, sai ao mundo menos carente de aprovação. Você não fala para ser ouvido, fala porque tem algo a dizer. Você não busca em cada interação a confirmação do seu valor. Você já o conhece. O silêncio fortalece a autoestima porque ela passa a ser alimentada de dentro. Muitas tradições espirituais perceberam isso há milênios. Monges budistas praticam a meditação silenciosa. Padres fazem retiros de silêncio. Místicos se retiram para se conectar com o divino. Mas você não precisa seguir nenhuma religião para usufruir dessa prática. O poder do silêncio é universal porque a mente humana funciona de maneira semelhante em qualquer cultura. Ficar sozinho consigo mesmo sempre foi uma ferramenta de despertar. Agora,
Imagine a vida que você terá se integrar o silêncio ao cotidiano. Pense na clareza de saber dizer não quando algo não o serve. Pense na intuição aflorada, permitindo que você tome decisões antes que a mente racional tenha processado. Pense no autocontrole de parar, respirar e responder, em vez de reagir no calor do momento. Pense na serenidade de, mesmo em meio ao caos, manter a mente alinhada. Pense no magnetismo de falar menos e significar mais. No clímax dessa jornada, a relação com o silêncio deixa de ser um exercício e se torna parte de quem você é. Você percebe que o silêncio está presente mesmo enquanto você fala, que ele é o espaço no qual as palavras ressoam. E você percebe que não precisa temer o silêncio porque ele nunca está vazio. Ele está preenchido por você. O barulho passa, o silêncio fica. E ao perceber isso, você perde o medo de perder. Você entende que a verdadeira segurança não está em segurar, mas em soltar. Não está em colecionar vozes externas, mas em ouvir a sua. É então que você se torna o homem que muda um ambiente sem dizer uma palavra. É então que seu silêncio fala por você. É então que você pode entrar em uma sala e, sem precisar gritar, sua presença é percebida. Essa presença não vem de roupas caras, de gestos ensaiados ou de discursos convincentes. Ela vem do silêncio que você carregou. Ele não é visível, mas é sentido. E quem se conecta com você sente isso também. Elas relaxam ao seu lado porque percebem que não precisam preencher o vazio com conversa. Percebem que há espaço para ser. E se surpreendem com a profundidade que surge quando duas pessoas se encontram sem precisar falar o tempo todo. É assim que as relações se curam. É assim que a intimidade se cria, no silêncio compartilhado. Ao chegar aqui, você pode se perguntar: mas como transformar o silêncio em uma cultura num mundo ruidoso? Não precisamos convencer ninguém a silenciar. Precisamos apenas ser o exemplo. O silêncio é contagiante. Se você entra em uma sala e está presente, as pessoas tendem a ajustar o tom. Se você conversa olhando nos olhos e fazendo pausas, o outro tende a diminuir a velocidade. Se você não responde imediatamente a uma provocação, a dinâmica muda. O silêncio educa pelo exemplo. Lembre-se, tudo que é verdadeiro precisa de espaço. Uma semente precisa de solo e quietude para germinar. Uma ideia precisa de tempo para amadurecer. Um sentimento precisa de consciência para ser digerido. O silêncio é esse solo, esse tempo, essa consciência. Ele é o antídoto da pressa, do excesso e da superficialidade. E aqui está o chamado. Na próxima vez em que você sentir a necessidade de preencher o vazio com algo, experimente não preencher. Na próxima vez em que a música for automática, experimente o som ambiente. Na próxima vez em que for falar, experimente uma pausa. Observe o desconforto. Observe os pensamentos que surgem. Observe as emoções que aparecem. Sorria para elas. E depois, veja como, aos poucos, o desconforto se transforma em serenidade. Quando começar a praticar, compartilhe sua experiência. Fale nos comentários deste vídeo sobre como foi encarar o silêncio pela primeira vez. Conte se surgiu medo, ansiedade, paz ou criatividade. O Zero Oficial é uma comunidade de homens e mulheres que decidiram parar de reagir e começar a observar. Juntos, desvendamos o que existe no silêncio. Se essa mensagem ressoou em você, se sentiu que algo dentro de você precisa desse espaço, deixe um like. Inscreva-se para receber outros conteúdos que ajudarão a mergulhar mais fundo em quem você é. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de barulho e busca uma âncora. Porque no final, somos todos viajantes nesse oceano de informação. E encontrar um porto seguro pode ser o que salva alguém de se perder. Ao encerrar, lembre-se, o poder do silêncio não está em estar calado, mas em saber quando falar, quando ouvir e quando simplesmente ser. O silêncio é a estrada menos percorrida, é estreita e exige coragem. Mas, se você a trilhar, descobrirá que ela leva ao centro de si, e no centro há uma força que nenhum barulho pode abalar.
Nós, do Zero Oficial, estamos aqui para caminhar com você, um silêncio de cada vez.